Energy Channel Solar TV, mais um podcast aqui com vocês. Nansen Solar, uma grande fabricante aqui em soluções para o mercado de energia solar, com nossos amigos aqui, o Pedro Prazer, Ricardo. e o Cadu. Fala, Sejam Ricardo. bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado. Legal, pessoal. Semana passada visitei o escritório de São Paulo, né? Um escritório bem bacana, bem montado. Uhum. E quando a gente fala em levar essa visão para quem está chegando agora, mas quem é a Nansen, né? Uma empresa sólida, uma empresa que tem um grupo grande por trás e que também detém aí tecnologias muito bacanas que a gente vai falar aqui agora nesse podcast. Então, sejam bem-vindos. Começar aqui com o nosso amigo aqui, Cadu. Cadu, Opa. quando a gente fala da Nansen, né, é sempre bom reforçar quem é a Nansen no mercado de energia. Quando a gente fala novo mercado de energia, energia limpa, energia renovável, o papel agora, quando a gente coloca, traz o sistema para dentro do consumo, da casa do cliente, próximo ao consumo, traz também uma série de questões que a gente tem que falar, tá, mas quem é essa empresa que eu estou trazendo? Qual é a segurança que eu tenho por trás disso? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. A Nansen, né, a Nansen Solar, né, ela é uma empresa brasileira, né, com 94 anos de mercado aqui no Brasil, que foi adquirida em 2015 pelo Grupo Alx, né, que é um grupo gigante da China, né, entre os 500 maiores, e que tem acho, desde 2018 essa parte de energia solar, né, que a gente chegou há 2 anos aqui no Brasil e trazendo essa tecnologia de fora, essa tecnologia que a empresa já tem há muito tempo de fabricação de peças, fabricação de placas, né, de PCBs ali, que ela é, se não me engano, a terceira maior fabricante de ar-condicionado do mundo, né? Então a gente traz essa expertise em produção, né, de fabricação, que é 100% fabricado nosso, para a parte de inversores também. Isso dá uma segurança que sabendo que os produtos são bem testados e bem elaborados desde a concepção até a finalização, né? Então isso traz um pouco de segurança para a gente trabalhar e explorar isso no mercado. Você esteve na fábrica, né, Pedro? Faz Sim, pouco tempo, é isso? faz pouco tempo, faz 1 mês e meio que eu estive lá na fábrica na China, né? Bom, é legal falar para o consumidor que existe vários portes de fábricas, de fabricantes, e quando você coloca aí muito bem, Cadu, que é um grupo grande por trás, que tem expertise já em fabricação, poxa, uma das maiores em fabricação de ar-condicionado, sabe o que é uma placa de circuito, sabe como planejar isso para não dar, né, problema lá na frente. O que te impressionou? Cara, me impressionou primeiro o tamanho da empresa, o tamanho do grupo, né? Assim, só complementando o que o Cadu comentou agora há pouco, né? A Nansen, né, ela tem essa longa história de operação, já é reconhecida aqui no mercado brasileiro e na América Latina pela parte de medidores, aqueles medidores eletrônicos, né, utilizados ali na entrada do consumidor, no padrão de entrada, né? Também é reconhecida pela parte de mobilidade elétrica, na parte de carregadores, né? E aí agora a gente está com a parte de energia solar, né? E a Nansen aqui no Brasil, ela hoje faz parte do grupo AUX, que é um dos maiores grupos chineses, né, com atuação em vários outros países ao redor do mundo, né? Então a primeira coisa que me impressionou na fábrica lá em Ningbo, né, é o tamanho do grupo, né? O grupo ele não está sediado apenas em Ningbo, onde a gente fabrica os inversores. Ele tem escritórios em Xangai, tem no Japão, Shenzhen, em várias regiões da China. Então, só o tamanho assim já impressiona. Eu conheço outras fábricas de... Você veio desse mercado, né? Sim, eu já estou há algum tempo nesse mercado, né? Então, quando a gente compara o tamanho do Grupo Alx com outros fabricantes, né? A gente vê realmente o quão impressionante é, né? E além disso, você vê a questão de tecnologia, né? Todo o processo de fabricação, né? O Cadu comentou, hoje a gente fabrica 84 milhões de PCBs, que é justamente a placa de circuito impresso, que vai todos aqueles componentes eletrônicos e que vão dar toda a funcionalidade do inversor, né? Então toda essa fabricação é nossa, desde a parte de P&D, parte de linha de montagem, né? Tudo isso, projeto, né? Tudo isso é realizado pelo próprio grupo AUX, né? E a parte de produção é impressionante, é tudo automatizado, são robôs que fazem isso, né? Então isso garante uma maior precisão, uma maior segurança, né? E que o equipamento vai ter aquele desempenho esperado pelo cliente em campo, né? Então, para isso a gente, além da parte de produção, a gente realiza vários testes na nossa fábrica, né? Então, são pontos que me impressionaram bastante. Eu passei 3 semanas na nossa fábrica, né?
para realizar a questão de treinamento técnico, conhecer toda essa estrutura, né, que a AUX disponibiliza, né? Então são pontos assim que eu sempre gosto de estar trazendo aqui para o Brasil, estar enfatizando durante os nossos treinamentos e entrevistas. Isso é muito bacana, né? Porque agora a gente está próximo da SNEC, está Uhum. próximo da Intersolar da Alemanha, e você falou, olha lá no seu padrão de entrada, você vai ver Nansen, né? Sim. E é muito comum, se você pedir para vários consumidores aqui no Brasil olhar, você não sabe? Olha lá, você vai ver que está escrito Nansen lá, por quê? Já é uma fornecedora de suprir essa questão em vários padrões, Uhum. várias concessionárias de energia ao longo de anos aqui no Brasil. E quando a gente vai para o mercado de energia renovável, são várias questões que envolvem segurança, porque você começa a trazer a produção de energia do lado do consumidor. E aí você fala, tá, qual o risco que envolve isso? Queria que você falasse e quais são as questões de segurança que a Nansen se preocupa em colocar um inversor no mercado. Uhum. É justamente isso que você falou, Ricardo. A gente está trazendo o equipamento junto para o consumidor, né? Principalmente ali na área residencial e comercial, né? Indústrias e usinas de grande porte também, claro, tem essa questão de segurança. Mas quando você está falando de residências, né, e comércio, aí você tem um risco maior porque você tem muitas vezes pessoas que não têm conhecimento técnico, né? Não sabe do risco, né, daquele sistema. Claro que o inversor e todo o sistema, o arranjo fotovoltaico, ele é planejado para estar operando naqueles ambientes, mas a gente também tem que tomar todos os cuidados, né, e ter pelo menos um conhecimento básico ali para estar operando com aquele sistema, né. Então, com base nisso, né, no ambiente de operação do inversor, né, a gente já leva essas informações para a fábrica, né, e o produto já é criado pensando nesse tipo Cenário. de cenário. Tá, então quer dizer, o Brasil tem não o Brasil, mas vamos pensar aqui no Brasil. Uhum. Cada país ou cada local tem uma particularidade em termos Sim. de segurança ou de aquecimento, e aí isso é importante a você, engenharia Uhum. aqui da empresa local, falar, olha, aqui no Brasil funciona assim, ou dessa forma, e a gente precisa talvez adaptar o produto. Sim, exatamente, perfeito, tá? Cada país, cada região vai ter uma regulamentação, uma norma técnica específica, né? Então, a regulamentação dos Estados Unidos é uma, a regulamentação da China é outra, da Europa, e do Brasil a gente tem a nossa própria regulamentação. A gente tem as portarias do Inmetro, tem as normas técnicas locais, então tudo isso tem que ser seguido pelos fabricantes, né? Então, tudo bem, a gente já fabrica para os outros mercados, mas não basta trazer o equipamento E pôr para vender. e pôr Mesmo para vender, produto, né? né? Então, tem a questão das normas técnicas, mas também tem do ambiente que o inversor vai operar, né? Então, operar aqui por exemplo, na região nordeste do país, né, é diferente de colocar esse mesmo inversor na Europa ou no norte dos Estados Unidos, né? Tem questões de temperatura, tem de corrosão, salinidade, umidade, né? Mesma coisa quando você está falando da região da Amazônia, região sul, centro-oeste. Então, o Brasil é um país muito grande, de tamanho continental, né? Então, são vários pontos que a gente tem que levar em consideração no projeto desse equipamento, principalmente na parte de segurança, né? Não basta o equipamento ter um desempenho bom, ele tem que garantir a segurança de todo o arranjo fotovoltaico, né? E E a é, longevidade desse produto, né? exatamente, é o inversor que tem que operar no sistema por 20, 25 anos, Hum. né? E eu gosto sempre de enfatizar que a função do inversor, né? Muita gente pensa, o inversor é só um equipamento para converter corrente contínua dos módulos em corrente alternada. Não é. Não é. Essa é uma função, uma das principais, mas o inversor tem uma série de outras funções. E entre essas funções é fazer a interconexão com a rede elétrica da concessionária. Então, para isso, tem as normativas, né? Cada concessionária tem a sua norma e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aqui no Brasil, também tem os seus regulamentos. Então, o inversor ele tem que garantir que essa conexão seja feita de forma segura e, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que as pessoas que estão naquele ambiente, né, seja uma residência, uma indústria, um comércio, ele tem que garantir a segurança das pessoas, né? Então, dentro do próprio inversor, você tem uma série de funcionalidades com esse objetivo, né? Então, por exemplo, durante o transporte ali do cabo, né, ou dos módulos,
pode ser que haja algum dano nesse cabo, né? Ou mesmo durante a operação ao longo dos anos, né? Então, uma das funções do inversor, em questão de segurança, né, é monitorar a corrente que circula naquela instalação, né? Então, se o inversor detectar que há uma fuga de corrente, né, ou seja, existe uma corrente passando por um caminho que não foi projetado para ela estar passando, né? Então, essa corrente ela Colocar em risco. pode colocar em risco uma pessoa, né, uma pessoa leiga que esteja circulando naquele ambiente, que toque ali no módulo, no inversor, na string box, né? Então, o inversor tem que fazer esse monitoramento. No momento que ele detecta que a corrente passou de um determinado valor e que seja prejudicial, né, ou danosa ao ser humano, né, ele tem que fazer a detecção e interromper o seu funcionamento, né? Então essa é uma das principais funções ou atributos ali do inversor, né? Converter corrente contínua para corrente alternada, mas também garantir a parte de regulamentação, conexão com a rede e segurança do sistema fotovoltaico. Ou seja, né, a gente fala de uma operação de 20, 25 anos, talvez mais, e o consumidor, para ficar tranquilo, ele tem que saber que aquela solução tecnológica, não só um conversor de energia, né, ele vai estar atuando diariamente na prevenção de problemas, tanto problemas que podem causar um incêndio ou causar um problema com os moradores, né, os ocupantes daquela edificação. Sim. Então, isso é o primordial na Nansen, e a Nansen faz isso. Ela tem o que hoje? Tem o AFCI. Sim, sim. Tem o AFCI, né, que é a proteção contra arcos elétricos. Então, o inversor ele tem que, por exemplo, eu estou numa instalação, né, por exemplo, numa residência, ali num telhado, ou mesmo num hospital, que é um ambiente mais crítico, né? Então, nesse tipo de sistema, você tem uma combinação, né, de um nível de tensão mais elevado, que ultrapassa ali 500, 600 volts, e você também tem um grande número de componentes, né, conectores, você tem cabos, você tem módulos, né? E qualquer falha ali nessas conexões, né, você pode ter uma separação entre esses condutores, e aí você tem o fenômeno de arco elétrico, que é justamente quando a corrente ela pula de um condutor pelo outro e ela circula pelo ar, né? Ou seja, ela deixa de circular pelo condutor, né? Então esse é um fenômeno que ocorre em alta temperatura, ele causa derretimento ou mesmo a fusão desses componentes, né? E claro, ele pode causar danos sérios para a instalação, um risco de incêndio, né? Então, quando a gente está falando de um hospital, né, ou de uma residência, né, você tem os módulos lá em cima do telhado, né? Você não quer que, em hipótese nenhuma, né, haja um risco de incêndio para aquela instalação, né? Então, o inversor ele tem que agir de forma proativa, né? No momento que ele detecta esse tipo de fenômeno, ele vai interromper essa operação e aí o integrador, né, o instalador, ele tem que fazer toda a verificação de forma manual, né? Eu tenho que verificar se há algum indício visual, né, se há algum cheiro de queimado, né, fazer toda uma inspeção completa no sistema para detectar e evitar, né, que esse tipo de problema possa se agravar, né? Cadu, quando você hoje tem um feedback hoje dos consumidores, dos clientes, né? Quem está conhecendo o produto Nansen, né? Então vocês têm um plano de ação de levar conhecimento para todo o Brasil, para aquele instalador que queira saber mais sobre o produto Nansen. O que você tem escutado de feedback assim em termos de o teu equipamento está preparado para proteção? Eles levam isso em conta? Como que tem sido essa troca de conhecimento? A troca está sendo muito boa com os instaladores, eles têm passado um feedback muito bom, que o produto é fácil de instalar, seguro, né, quando termina a instalação. Ele tem muito feedback através dos aplicativos nossos, né, ele consegue ver vários diagnósticos, realizar manutenções remotas também, né, Pedro? Então, isso está ajudando muito na propagação do produto, né? E além disso, a gente está realizando alguns treinamentos, tanto de forma online ou como presencial, junto com alguns parceiros nossos, para levar essa capacitação e mostrar a qualidade, a facilidade de instalação e a segurança dos produtos também, né? Nada como o teste a campo, né? Quando o cliente já tem um comparativo, já trabalhou com uma outra marca, aí ele vem para a Nansen e olha assim, olha, fez diferença aqui no monitoramento, eu tenho um software mais completo, o equipamento responde diferente. Ele sabe avaliar isso, né, Pedro? Sim, exatamente. Cara, muitas vezes o cliente tem essa resistência de, é uma marca nova, Trocar de marca. é mais uma marca no mercado, né? Mas quando ele tem essa oportunidade de testar o inversor, né,
Às vezes a gente tem muitos casos onde a própria Nansen leva o equipamento para o integrador ou distribuidor testar, né? Então não é só a gente tá te falando, o equipamento é bom. A gente leva esse equipamento para o integrador testar na sua própria instalação, né? Aí ele vai estressar o equipamento em termos térmicos, mecânicos, etc. Né? Coloca ali uma sobrecarga mais elevada, né? Então o próprio integrador ele vê que o equipamento está operando conforme prometido pelo fabricante, tem um bom desempenho comparado com marcas que ele já utiliza, né? E também verifica ali, por exemplo, questão de temperatura. Está dentro aqui do esperado, é um inversor que não faz barulho, né? Então tudo isso o próprio integrador começa a verificar, né? E é como o Cadu tinha comentado, né? Muitas vezes o cara gosta do jeito de instalar o inversor, né? Os integradores já estão mais conscientes em relação à questão de segurança, né? Então muitas vezes nem a gente que está falando, é o integrador que vem perguntar para a gente, seu inversor tem o FCI, né? Já está de acordo com as normas aqui do Brasil, né? O inversor tem DPS, que é o sistema para proteção contra surtos, né? Então tudo isso o integrador ele já está ciente, né, de problemas, né, que eles tiveram com outros equipamentos e eles vêm aqui buscar novas soluções com os nossos É um equipamentos. aprendizado, o mercado vai crescendo, você vai sabendo classificar as marcas, né? Sim. E aí quando a gente volta lá no histórico, fala, poxa, uma empresa que não é uma empresa que nasceu ontem na fabricação. Exato. Um histórico de evolução da fábrica que, né, quando você vai para a China, você fala, nossa, peraí, não é todo mundo que tem uma fábrica. Tem muita gente que vende produto em algumas regiões do mundo e nem tem fábrica. Né? Faz um OEM e aí a gente sabe que existe muita diferença quando você controla todo o processo produtivo. Sim. Né? E só para te dar uma ideia, assim, no nosso processo, depois da nossa linha de montagem, o inversor está pronto, mas ele ainda passa por 3 etapas de teste sucessivas, né? Então tem um teste que é uma câmara que ele vai passar por mais de 100 testes de uma única vez, então ele passa ali por 5, 6 minutos sendo testado, né? Depois ele ainda passa por uma outra sala, que é chamada sala de envelhecimento. Então a gente vai colocar o inversor sob condições que climáticas esperadas, por exemplo, no Brasil, né, na região nordeste do Dá para Brasil. você programar essa sala. Dá para programar a sala. Então eu posso tanto testar o inversor para operar numa temperatura muito baixa, né, no caso na região sul do Brasil, ou também posso testar esse inversor numa temperatura elevada, né? Por exemplo, estou com um inversor numa sala com 45 graus Celsius, né, de temperatura ambiente, né? Então isso tem... Que não está difícil chegar nisso hoje, né, Pedro? O que não está difícil, né? Então a gente tem visto cada vez mais ondas de calor. Sim. Aqui no estado de São Paulo, na região nordeste, né? Então essa mudança climática também afeta o desempenho dos equipamentos eletrônicos, não só do inversor, né? Então a câmara térmica, a câmara de envelhecimento tem justamente esse objetivo. Vamos estressar o inversor ao máximo, né? E garantir que esse equipamento mantenha o seu desempenho, eficiência e segurança ao longo da sua operação, ao longo dos 15, 20 anos de operação, né? Esse é o objetivo. Sim, esse é o objetivo final. Quando a gente entra aqui no site da Nansen, eu vou dar uma clicada aqui em produtos, a gente tem uma linha bem bacana de produtos, né? E a gente vê que vocês também já estão preparados aí para questões de redes diferenciadas, né? Quando a gente vê inversores monofásicos, inversores trifásicos, e aí a gente vai para a área da indústria, comércio, tem inversores de portes maiores. Então, para quem está chegando agora aqui, o híbrido é uma tendência que não tem como não falar do híbrido hoje em dia, né? Como tem sido isso hoje dentro da Nansen? Tá, realmente, o híbrido é algo que não tem volta, tá? Muita gente fala, a tecnologia do futuro. Eu não acho que é a tecnologia do futuro, é uma tecnologia que já está presente. Quando você olha em mercados mais maduros, a Europa, os Estados Unidos e China, você vê que o percentual de armazenamento de energia, né, cada vez cresce mais com os anos, né? Eu vi outro dia uma reportagem da Alemanha, né? Então, 70% das residências com solar na Alemanha já utilizam baterias, né? Ou seja, sistemas híbridos que integram o fotovoltaico com as baterias, né? Então, para o Brasil, também é algo que vai começar a andar, né? Na verdade, já está andando. Então, a Nansen, né, como você mostrou, né, a gente trabalha com a linha completa on-grid, né, inversor monofásico, inversor trifásico, 220 e 380, mas também a gente tem os inversores híbridos, né, que são aqueles que vão operar com as baterias e com o fotovoltaico,
né? São inversores que, inclusive, a gente já tem disponível aqui, já está sendo vendido no Brasil, né? Então, a gente trabalha tanto com os inversores, mas também com baterias. A gente tem as baterias de lítio, né, que são da marca Nansen também, né? Legal. Então, o nosso objetivo aqui, né, final, é ter Um ecossistema um completo. ecossistema completo da Nansen, né? Então, a gente tem a parte de medidores, né, o medidor elétrico da concessionária, que vai estar lá no padrão de entrada do cliente, né, seja qual for o cliente, comercial até as grandes indústrias. A gente tem a parte de ar-condicionado, que vem com a marca AUX, mas a gente tem uma série de outros fabricantes que utilizam os nossos ar-condicionados, né? E a parte de energias renováveis, né? Então a gente vai ter um inversor, né? O inversor pode ser um inversor on-grid ou um inversor híbrido. Tem as baterias, né? Com a marca AUX, mas também os nossos inversores são compatíveis com outros tipos de baterias. E também a gente tem a parte de mobilidade elétrica, né? Que são os carregadores elétricos. Então, com isso, né, com todos esses equipamentos, a gente vai ter uma smart home, né, com a marca Nansen. E tá aí a importância de, né, quando a gente olha aqui, né, o carregador para isso aqui, né, cada vez vai aumentar mais o número de usuários que vão precisar ter carregador, não só na casa, mas no comércio, na indústria, no Uhum. mercado. Aí você fala, tá, e a importância do armazenamento, que vai crescer também muito. Quando você fala do ecossistema, entra inteligência artificial. Sim, entra inteligência artificial, né? É uma coisa que vai ser cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Então, hoje em dia você já tem telefone com inteligência artificial, já tem computador, e nos inversores também é algo que não é diferente, né? Então, por exemplo, o nosso inversor, ele integra a questão da inteligência artificial na funcionalidade do FCI, né? Na detecção do arco elétrico, né? Então, o grande diferencial do nosso equipamento é que ele tem uma placa dedicada para fazer uma placa de circuito impresso dedicada para detectar o arco elétrico, né? E junto com essa placa você tem o software, né? Você tem a inteligência artificial, né? Qual que é o objetivo dessa inteligência artificial? É aumentar a eficiência do sistema, né? É fazer com que o inversor aprenda, né, a detectar esse tipo de fenômeno em campo, né? Porque quando a gente vai para uma área mais técnica, né, e você vai analisar ali o arco elétrico em termos de tensão, de corrente, você vê que ele oscila muito com o tempo. Então não existe um padrão que eu possa te dizer, o arco elétrico sempre vai acontecer dessa forma. Não existe isso. Cada tipo de arco elétrico vai ter um padrão, né, que vai variar com o tempo, né? Varia com a distância ali dos conectores, quando há separação, varia com a corrente de operação, né? Então, existem diversos parâmetros que vão afetar o arco elétrico, né? Então, o objetivo da inteligência artificial é fazer com que o inversor aprenda com o tempo, né? E ele vai se tornando cada vez mais inteligente, né? Mais eficiente, mais assertivo, justamente. Proporcionando mais para o cliente, né? Exato. Cadu? Agora, Cadu, que legal, né? E Pedro, que bacana quando a gente olha toda essa linha de produtos completas aqui e fala da integração desse ecossistema e a disponibilidade para todo tipo de cliente, né? A gente fala aqui do cliente que vai ter um sistema pequeno, residencial, até grandes consumidores em porte industrial, né? Isso aqui é o futuro quando a gente fala que eu posso também ter grandes inversores também armazenando energia. Mas aí o consumidor fala, tá, mas por que eu preciso armazenar energia? No próximo passo, o consumidor ele vai entender que não só a produção de energia é importante, mas também gerenciar qual é o melhor horário, quanto custa a energia, tudo isso é integrado numa plataforma simplificada. Vou perguntar para o Cadu, a plataforma de vocês é diferenciada? Sim, ela é bem intuitiva, né? Tanto para o integrador saber manusear, quanto para o cliente também, né? Então não adianta você ter muita informação que só o integrador entende, mas quem está no dia a dia vendo o consumo lá vai ser o cliente, né? Então ele tem que saber qual que é o período, quando está gerando mais, quanto de economia teve isso para ele também, né? E na bateria também o quanto que ele está armazenando, ele pode fazer esses ajustes. Então o nosso sistema é bem intuitivo para ambos os lados, né, Pedro? O interessante do monitoramento é que você consegue fazer tudo isso de forma remota, né? Então, por exemplo, questão da bateria, né?
A gente sabe que existe a tarifa de ponta e a tarifa fora ponta, né? E com base nessas tarifas, você vai carregar a bateria ou descarregar essa bateria nas suas cargas, né? E o interessante é que, através da plataforma, você consegue ajustar esse horário, né? Então, eu estou nessa concessionária, eu estou nessa região, né? Eu vou definir o horário, minha bateria vai carregar num horário fora ponta, né? E depois eu vou descarregar essa bateria, vou utilizar a minha energia armazenada no horário ponta, né? Fica mais caro a Isso. energia. Tudo isso eu consigo definir de forma remota, né? Se eu quiser operar um inversor sem a bateria, também consigo fazer isso, né? Muita gente hoje compra um inversor híbrido sem a bateria e espera um pouquinho, né? O preço da bateria está diminuindo, caiu 90% em 10 anos, né? Continua caindo, né? Então vai acoplar no futuro. Acopla no futuro, também uma solução, né? Então o interessante da plataforma é que você tem tanto o acesso ao inversor, né, e a bateria, aos parâmetros elétricos, mas também consegue fazer os ajustes de forma remota, né? Questão de parâmetros de rede, né, que a gente tinha comentado antes. Também consigo fazer isso de forma remota. Eu não preciso ir até o cliente, eu não preciso me mover 100, 200, 300 quilômetros para fazer esse ajuste na tela do inversor. Você resolve isso. Eu resolvo isso em 5 minutos acessando a plataforma, né? Então é algo que é bem intuitivo, bem fácil de estar utilizando, tá? Eu quero que vocês acompanhem, então, os novos caminhos da Nansen aqui no Brasil. E é isso, eu vou agradecer meus amigos, Pedro mais uma vez, obrigado, Cadu mais uma vez, obrigado. Fique ligado na programação, abaixo do nosso aplicativo e fique bem informado. Se você quer saber mais alguma informação importante da linha de produtos, a gente vai trazer aqui depois mais detalhes. Vamos falar do inversor para a indústria? Qual que é o assunto que você quer trazer aqui? Eu tenho uma dor aqui na minha indústria, a gente precisa fazer isso ou aquilo. Vou convidar vocês aqui para a gente trazer soluções e falar de produtos aplicados para aquela situação daquele cliente específico. Tá bom? Pode contar com a gente. Combinado? Então fique ligado, valeu pessoal, até mais!